Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre o meio das etapas da vida. Toda a vida que nós passamos aqui é constituída de etapas, tanto fisicamente, como é o caso da fase do nenê, depois da criança, depois do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso, não é? Então, são etapas, são fases físicas, cronológicas, como também a fase mental. A nossa mente também vai evoluindo, as nossas emoções, a nossa maturidade afetiva vai evoluindo. E isso porque vamos passando de uma fase para outra. E é interessante que, quando passamos de uma fase para outra, existe um período de ajuste entre as fases. Por exemplo, na fase em que a criança ela deixa de usar mamadeira, deixa de usar fralda, deixa de usar chupeta, ela começa a andar e ela entra na escola, pode haver aí uma regressão para ela se ajustar a essa nova fase agora, do período em que ela começa a assumir, ter certa autonomia na escola, sai de sua casa, que é o ninho, é a toca segura, não é? Por mais que os pais tenham preparado para ir para a escola, que ela tenha vontade de ir para a escola, existe uma passagem, um rito de passagem, uma fase, um período em que nós precisamos compreender esse período em nós e no outro, nos dá direito disso acontecer e nos ajustar. Então, às vezes, a criança, para passar para uma nova fase, ela regride à fase anterior. Então, há crianças que voltam a querer usar a chupeta, a usar a mamadeira, não é? Então, é o desenvolvimento do ego. E assim também são as fases que nós passamos de um modo geral na vida. Vem aí a fase de deixar a vida de solteiro para a vida de casado. Nossa, como é gostoso! Já nos preparamos para casar, fizemos aí todo o enxoval, a festa, pagamos com sacrifício, a igreja, a decoração, o vestido, né? A roupa do noivo, os convidados. Mas aí nós entramos realmente na fase da vida de casado, de casada. E essa fase, por mais que nós tenhamos nos preparado, nos esperado mesmo com ansiedade, com alegria, depois de um certo tempo, nós começamos a ter dificuldades para nos ajustar à fase de casado e de casada. Isso por quê? Porque saímos de uma fase para entrar numa outra. E quando saímos de uma fase para entrar numa outra, é preciso um período de ajuste. E às vezes as pessoas ficam desesperadas, ficam ansiosas, ficam preocupadas, achando que tem algum problema no casamento, que não era bem aquilo, que cometeram algum erro, deveriam esperar mais, né? Aquele marido ou aquela esposa não é tudo que esperava. Mas não é exatamente isso, não se trata disso. Se trata de viver essa entre fases, esse período de adaptação, onde nós deixamos uma fase, nos desligamos de uma fase e nos ligamos em outra fase. Desde espaço físico, até mesmo amigos, lugares, não é, sociais. Então, isso acontece na cadência da nossa vida. Uma outra fase também é a fase que vem os filhos. No princípio não tem filho, nossa, que maravilha, desejamos tanto tê-los.
Quando eles vêm, nossa, como é difícil nos ajustar. Depois que eles se ajustam, que nós nos ajustamos a eles, aí sim, aí nós já nos ajustamos também a conhecer novos casais, pais que têm crianças mais ou menos da mesma etapa de idade, não é? A rotina que mudou e que agora a gente precisa incluí-los. Aí depois que isso entra numa rotina, nós observamos como que realmente houve uma fase de adaptação, de descobertas de uma metodologia nova, digamos assim, não é? Uma pedagogia, uma técnica nova de lidar com as coisas, com os desafios, com as pessoas e com nós mesmos. A fase também de aposentadoria, quantas pessoas têm vontade, nossa, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, aquilo outro, né? Quando se aposenta é aquela alegria e começa a fazer e depois entra numa espécie de vazio, né? De solidão, parece que não tem sentido. É também essa fase de ajuste entre a fase de trabalho, né, remunerado e aquela fase de aposentadoria onde nós precisamos aí descobrir um novo estilo de vida, uma alegria de viver esse novo estilo de vida, criar uma nova rotina, novos amigos, às vezes novos lugares. E para que isso aconteça, é preciso um tempo, é preciso observar o espaço entre uma fase e outra. Porque até mesmo quando nós falamos, uma palavra, ela é solta e ela não se junta com a outra. Né? Quando escrevemos, damos um espaço na escrita entre uma palavra e outra. Pontuamos o nosso discurso com vírgulas e pontos, não é? As notas musicais, a mesma coisa. No ritmo existe a cadência, e para essa cadência acontecer, um ritmo de harmonia, é preciso respeitar as pausas. Então, hoje, o nosso momento Oficina de Emoções nos convida a observar como estamos trocando de fase e como nós estamos experienciando essa etapa de sair de uma fase para outra, que também é uma outra fase, é uma pré-fase de uma fase nova e que é preciso viver com paciência, né, com compreensão e com sabedoria. E assim ficamos por aqui. Saiba mais acessando o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.